Graça e paz, irmãos, graça e paz. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui algo da parte de Deus. Nesse vídeo eu queria falar sobre o caráter de Cristo, mais precisamente sobre a experiência da formação do caráter de Cristo em nós. Amém? O caráter de Cristo em nós é formado pela cruz. A cruz é o que opera em nós a beleza do Senhor. A cruz é o instrumento de Deus para moldar-nos à semelhança de Cristo. A cruz é que nos capacita a termos o caráter que suporta o poder de Deus. Mateus 16:24 vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Agora, vamos, o que é definição de caráter, né? O que é caráter? Qual a definição de caráter? Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa e se manifesta através dos seus valores, né? Motivações, atitudes, sentimentos e ações. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 49, a Bíblia vai dizer: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A Bíblia vai dizer também, porque diz a Bíblia, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus para nós como filhos de Deus, como igreja do Senhor. O caráter é conhecido através de três maneiras: a forma de pensar, o estilo de vida e a sua conduta. Mateus 5,48 vai dizer: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gálatas 4,19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Agora eu queria compartilhar a diferença entre caráter e dons. Dons naturais, como inteligência, astúcia, memória, capacidade de tocar, cantar, praticar determinados esportes e etc. E nós temos os dons espirituais, que nos são dados, nos são concedidos pelo Espírito Santo como instrumento na sua obra. Deus, ele coloca em primeiro lugar a vida e o caráter. Para Deus, em primeiro lugar, vem vida e caráter. Os dons que ele nos concede atrai os homens, mas o caráter atrai Deus. A formação do nosso caráter. A vida cristã, ela se resume em Cristo em nós. Sempre você vai estar vendo essa frase na Bíblia: Cristo em nós. Isso é assim que se resume a vida cristã: Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo habitando em mim, Cristo residindo em mim. É Ele que muda o nosso querer e que nos capacita a fazer a sua vontade. Ele é tudo em todos. Jesus é a nossa bondade, Jesus é a nossa mansidão, Jesus é a nossa justiça. Ele, na verdade, é tudo que nós necessitamos e que nós precisamos. Tudo que precisamos já está em nós, na pessoa, do Espírito Santo que reside, que é residente em nós, que habita em nós. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre a formação do caráter de Cristo através do tratamento de Deus. Leia lá em 2 Pedro capítulo 1, do verso 1 ao 11. Tá? Eu não vou ler aqui para a gente não demandar muito tempo, mas leia aí na sua casa, 2 Pedro capítulo 1, do verso 1 ao 11. Nós vamos falar um pouco sobre a formação do caráter através dos tratamentos de Deus. Todo tratamento tem um propósito. E qual é o propósito do tratamento de Deus? O cristão, ele necessita do tratamento de Deus, ele precisa do tratamento de Deus, porque possui áreas escondidas em sua vida que devem ser reveladas para que ele não caia. Amém? O propósito de Deus no tratamento é que todos, como diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o propósito de Deus no tratamento é limpar toda a sujeira. 2 Timóteo 2:21 vai dizer: de sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Deus, Ele quer limpar as nossas vestes, Ele quer limpar toda a sujeira. Malaquias 3, do 1 ao 3, diz que Jesus é como o fogo do ourives e como a potassa do lavandeiro. Deus, Ele quer produzir frutos em nossas vidas. João 15, aqueles que desejam mais frutos serão mais podados. Como vasos de barro, nós somos como vasos de barro, né? Isaías 64:8 diz: mas agora, Senhor, Tu é o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Deus quer trazer crescimento às nossas vidas. Deus quer guiar, trazer crescimento nos nossos passos, na nossa visão, no nosso coração, quer alargar nossa fronteira, não é? Quer nos dar, aumentar a nossa força, nos trazer crescimento de força. Deus, Ele quer aperfeiçoar a nossa habitação. Deus quer assumir o controle do nosso ministério. O tratamento de Deus nos aproxima dele. O Senhor trará as pressões e o calor sobre os líderes em períodos específicos para motivá-lo a buscá-lo. Um líder deve aprender a buscar a Deus em tempos difíceis, para que possa ajudar a outros a fazerem o mesmo quando estiverem passando por tempos difíceis. Jesus, Ele aprendeu pelo sofrimento. Amém? Nosso mestre aprendeu pelo sofrimento. Deus, Ele quer mais do seu espírito fluindo em nossas vidas. Deus é o pisador das uvas que somos nós. Ele deseja que o vinho do seu espírito flua das nossas vidas e ministérios. Ele nos aperta, o processo é duro e doloroso, mas Deus nunca esmagará a semente da uva, que simboliza o nosso espírito, para não nos tornar amargo. Deus, Ele quer nos dar nova visão, uma visão nova, né? Os dons são dados, mas o caráter é desenvolvido. E para isso nós teremos pressão, aflição, provas, testes. E tem valor. E essas coisas têm valor. E os valores são eternos, pois irá conosco para a eternidade. Aleluia. Nossa atitude diante do tratamento de Deus, né, tem que ser uma atitude de oração, deve ser uma atitude de contrição, de reflexão, de louvor, de alegria, de gozo, né? Temos que suportar as circunstâncias e temos que ter disposição para mudar. Essa deve ser nossas atitudes ou reações. As nossas atitudes ou reações definem nossa aceitação do tratamento de Deus. E eu pergunto, como é que você vai se portar qual vai ser a sua atitude diante do tratamento de Deus? Uma atitude de oração, uma atitude de contrição, de reflexão, de louvor, de gozo, uma atitude de suportar as circunstâncias, uma atitude de disposição para mudar. Então o Senhor espera a nossa atitude como resposta. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? O alvo de Deus para a nossa vida é que sejamos completamente aprovados em nossas atitudes, nas motivações do nosso coração, para que sejamos a expressão de Cristo para as pessoas no seu quebrantamento, amor e brandura. O deserto é para tirar o Egito de dentro de nós. O deserto é para humilhar, provar o coração, ter fome para a dependência de Deus. O poder de Deus expressa a sua grandeza e glória.
Por outro lado, o caráter de Cristo em nós revela sua pessoa. Além da sua grandeza, Deus quer se revelar. E o que é deserto? É o tempo difícil para a carne e para o ego. Normalmente nos entristecemos achando que Deus não nos ama, não nos ouve e nos rejeitou. Mas Deus está nos dando maturidade e nos levando a um relacionamento mais íntimo com Ele. Deserto é tempo de pressão. Nós somos totalmente conhecidos quando colocados sob pressão. Aí nós somos conhecidos. Autoanálise, deserto é lugar de autoanálise e introspecção, né? Gera orgulho ou sentimento de inferioridade. Na pressão do deserto, o que nós somos, nós somos. Ali nós vamos saber. Então, na pressão do deserto, o que você é, você é. O que eu sou, eu sou. Ou seja, o que nós somos, nós somos. Na pressão do deserto não tem outra coisa. Deserto é lugar de solidão. O deserto vem para nos decepcionar, com toda a expectativa e esperança colocada no homem. Perdemos amigos naturais, heróis humanos e parentes queridos. Ganhamos Deus. Bendita perda, bendito ganho. O deserto é lugar de esgotamento da alma. O tempo do deserto é tempo sem sabor, é tempo sem cor, é tempo sem novidade, é um tempo sem sentimento. Deixamos de andar na carne e passamos a depender totalmente de Deus. Aleluia. No deserto, Deus se mostra como luz. A Bíblia vai dizer, na tua luz vemos a luz. A Bíblia vai dizer que Ele é o sol da justiça. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz de Deus não vem para te dar alegria, não, mas para mostrar a sua nudez, o seu eu. No deserto, conhecemos a face de Deus ao mesmo tempo que nos conhecemos. No deserto, conhecemos o Deus eterno, conhecemos a grandeza de Deus, conhecemos o Deus santo. No deserto, eu me conheço, eu entendo que eu sou finito, eu entendo que a minha insignificância, eu entendo o eu pecador. É no deserto que eu me conheço, que conheço a Deus e me conheço. Nossa maleabilidade determina a duração e a intensidade do deserto. Moisés foi para o deserto fugido, ficou lá 40 anos. Jesus foi conduzido para o deserto, ficou 40 dias. Então, a nossa maleabilidade determina a duração e a intensidade do deserto. O quanto nós somos maleáveis vai determinar o tempo e a duração e a intensidade que vai ser esse deserto. Sem quebrantamentos, sem o quebrantamento, nós somos briguentos, somos críticos, somos exigentes, somos invejosos, somos sarcásticos, somos irônicos, somos insensíveis e somos independentes. É isso que acontece quando nós não temos o quebrantamento. As circunstâncias de tratamento. Então, no deserto nós temos várias circunstâncias de tratamento. Se a pessoa é apegada, se a pessoa é pegada, se eu sou apegado a bens materiais, com certeza no deserto eu vou sofrer prejuízos e frustração. Se eu sou tímido, eu vou sofrer vexame e minha reputação vai parar no brejo. Se eu quero o primeiro lugar em tudo no deserto, eu vou ser desprestigiado e ignorado. Se geralmente eu cobro o amor das pessoas, no deserto jamais eu vou receber. Olha só, o quebrantamento. Em 2 Coríntios 4,16 a Bíblia vai dizer, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A natureza tem a sua maneira de quebrar, não é? Lá em João 12:24, em João 12:25 vai dizer assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Aleluia. O vaso de alabastro deve ser quebrado. O vaso de alabastro tem que ser quebrantado. Muitos ainda valorizam demasiadamente o vaso de alabastro, pensando que o seu valor excede o que está dentro, o unguento.
mas na realidade o vaso tem que ser quebrado. Então Maria, a Bíblia vai dizer em João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o seu perfume. Então, aqui é o exemplo de Maria, ela quebrou o vaso. O que estava dentro é precioso, mas se eu não quebro o vaso, não tem unguento. Então eu preciso ser quebrantado para que o que tá dentro venha a ser exalado, venha a ser manifestado, que é o bom perfume. Amém? O tempo do nosso quebrantamento, ele é paulatino e ele é repentino. A cruz reduz o homem exterior à morte, racha a casca humana e a abre. A cruz deve quebrar tudo quanto pertence ao nosso homem exterior, nossa opinião, nossos modos, nossa habilidade, nosso amor próprio, nosso tudo. É a vontade de Deus prevalecendo. A cruz, lá em 1 Coríntios 6,7, diz: embora sendo filho, aprendeu. Aliás, em Hebreus 5,8 vai dizer, a Bíblia vai dizer, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em Filipenses 2,3 diz: nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em 1 Coríntios 6,7 diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Duas razões que impedem o quebrantamento. E isso é bom a gente atentar. A primeira é falta de luz. A segunda é o amor próprio. Essas são as razões que impedem o quebrantamento. As feridas virão inevitavelmente. Ninguém é mais belo do que alguém que está quebrantado. Ninguém. O quebrantamento nos torna belo, nos torna humilde, nos torna maduro, não é? Então, você tem o exemplo de José, que foi quebrantado, não é verdade? Jacó passou pelo quebrantamento de Deus, mas todos eles se tornaram mais belos, ok? Mais maduros. Então, aqui eu queria falar sobre alguns traços de caráter. Traços de caráter como humildade, autenticidade, exatidão, seriedade, diligência, minucioso, estabilidade, força, paciência, concentração, intensidade, responsabilidade. O quebrantamento é semelhante a uma mulher ao dar à luz. Há um momento de sofrimento para uma grande alegria. Essa é a semelhança do quebrantamento. Lá em Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A plenitude de Deus foi confiada a um corpo humano através de Jesus Cristo. Mas isto não impediu que ele, Jesus, a manifestasse de um modo maravilhoso. Hoje, o nosso Deus confia toda a sua obra à igreja. Compete a nós manifestarmos a santa plenitude do eterno. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações, dando revelação e entendimento da palavra dele. Amém? Que Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, escute, ouça, compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas possam ser edificadas pelo poder da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Um abraço.